Queridos irmãos, graça e paz. Bom nós nos encontrarmos aqui para louvar o nome do nosso Deus e sermos surpreendidos, com uma forte chuva sobre a nossa cidade. E nós louvamos a Deus porque para a gente que é nordestino, sertanejo, a gente se alegra muito com chuva, né? E a gente deve naturalmente entender eu gosto muito de uma expressão, que diz assim: quem pede chuva tem que aguentar a lama, né? Então a gente pede chuva, mas a gente precisa entender que ela traz algumas mudanças na nossa agenda, no nosso dia, mas é bênção de Deus, é provisão de Deus para a nossa vida e para a nossa região, né? Então, eu louvo a Deus, mesmo certamente com alguns irmãos que estavam se preparando, um momento antes de sair, a chuva naturalmente chegou, mas nós louvamos a Deus porque chuva sempre é bênção do Senhor aqui para a nossa terra, aqui para a nossa região. E eu sempre digo que eu me sinto confortável quando vou pregar e está chovendo, porque eu sei que os irmãos não têm pressa para ir embora, né? Então a gente pode naturalmente se prolongar um pouquinho mais. Estou só brincando, irmãos. Se porventura faltar energia durante o sermão, os irmãos permaneçam quietos, eu desço, a gente vai na voz mesmo, sem o auxílio, tá bom? Isso não vai impedir cultuarmos o nome do nosso Deus. Vamos abrir então nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, o texto que a gente está trabalhando e estudando. Colossenses capítulo de número 1. Nós vamos 4 até o versículo de número 29. E depois nós iremos dar continuidade na leitura do texto bíblico pelo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, tá certo? É o texto que a gente vai meditar hoje à noite, toda essa sessão em que Paulo aqui trabalha, tá bom? Colossenses, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 29, e depois no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 5. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou lendo os versículos pares e os irmãos vão lendo os versículos ímpares. Nos diz assim a palavra do Senhor: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Dia que nós cessamos as nossas atividades outras e nos dedicamos apenas ao nosso descanso e à comunhão com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelas chuvas que o Senhor tem derramado sobre a nossa cidade neste momento, nesta noite. E rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento de meditação na Tua palavra. Que o Senhor, assim como orou o salmista no Salmo 119, que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Sê propício a nós pecadores nessa noite, ó Deus, e fala-nos através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos em 2020 e especialmente nesses meses, começando no início de fevereiro, num processo de eleição para oficiais da nossa igreja. Nós começamos um processo desde o dia 2 de fevereiro, com vistas a elegermos presbíteros e elegermos diáconos em nossa igreja, ou seja, para elegermos a liderança da nossa igreja, aqueles homens que estarão com a responsabilidade de, nos próximos 5 anos, cuidar da igreja do ponto de vista administrativo e social. E quando nós falamos em eleição de oficiais ou em eleição de liderança, a gente fica a se perguntar: em que pessoa eu devo votar? Quais são as pessoas que eu devo, no dia em que o conselho convocar, votar para presbítero e para diácono? Essa resposta, queridos irmãos, ela não pode ser dada com base nas nossas afinidades pessoais, no nosso vínculo familiar ou até mesmo pela nossa proximidade em termos de amizade, ou até mesmo pelo desejo daquela pessoa em naturalmente se tornar um líder, um oficial da igreja. A gente deve olhar para a Escritura, para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, a fim de nela encontrarmos as características, os comportamentos, as virtudes daqueles que naturalmente lideram a igreja de Cristo Jesus. É a Bíblia, a palavra de Deus, quem estabelece o perfil de um líder cristão. Queridos, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, e naturalmente nós sabemos que Paulo enfrentava e Epáfras enfrentava falsos mestres, nós já sabemos muito bem que os falsos mestres, eles tentam atingir diretamente a figura do líder ou da liderança. Porque à medida que a liderança ela se torna desacreditada, o ensino que essa liderança propõe torna-se duvidoso também. E é por essa razão que os falsos mestres, não apenas em Colossos, mas nas igrejas do sul da Galácia e em vários outros contextos, como por exemplo também na igreja aos Coríntios, Paulo vai ser diretamente acusado, a sua imagem vai ser, ou vão tentar denegrir a imagem do apóstolo, desacreditá-lo como apóstolo de Cristo, para que, consequentemente, ele pudesse, ou os falsos mestres pudessem também desacreditar o ensino de Paulo.
Nas cartas que Paulo escreve que ele enfrenta falsos mestres, queridos irmãos, ele não deixa liderança. Em alguns contextos, falando dele mesmo, e em outros contextos, falando de outros homens que também são líderes da igreja de Cristo e como a igreja deveria reconhecê-los e tratá-los. E é pensando nisso, queridos irmãos, que eu quero olhar para esse texto hoje à noite e convidá-los a que meditemos sobre o tema compromissos de um líder cristão. E eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, a fim de percebermos esses compromissos nesse texto que nós acabamos de ler. O primeiro compromisso de um líder cristão é sofrer pelo nome de Cristo. Primeiro compromisso de um líder cristão é sofrer pelo nome de Cristo. Observe o que é que Paulo nos diz já no versículo de número 24 do capítulo 1. Agora me alegro em meus sofrimentos. O contexto da carta, queridos irmãos, nos remete à situação em que Paulo estava vivendo quando a escreveu. E qual era o contexto em que Paulo estava vivendo quando escreveu Colossenses? Preso. E a prisão de Paulo, essa primeira, quando ele escreve Colossenses, é uma prisão política. É uma prisão do ponto de vista religioso, porque havia uma acusação quanto ao ensino de Paulo, e consequentemente ele é colocado preso, apela a Roma, apela ao imperador para que ele pudesse ser solto, porque não havia substâncias para que o acusasse e o condenasse. Mas, resumidamente, objetivamente, por que é que Paulo estava preso em Roma, ou por que é que Paulo estava sofrendo? Por causa do nome de Cristo Jesus. Ele não tinha cometido nenhum crime, ele não tinha feito nenhum dolo, ele não era transgressor, desobediente à lei romana, ele simplesmente estava preso por causa do nome de Cristo Jesus. Ele estava a sofrer por causa do nome de Cristo. Queridos, é interessante que Paulo, ao invés de se envergonhar das suas algemas, do seu aprisionamento, ele nos diz que se alegra. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos. Parece-nos algo contraditório, mas não é. Sofrer por causa do nome de Cristo é de fato algo prazeroso, algo que gera alegria no coração daquele que assim está sofrendo. E é dessa forma como o apóstolo Paulo vê o sofrimento por causa de Cristo, motivo de alegria e não de vergonha ou de murmuração. A gente já estudou o ano passado a carta aos Filipenses e viu também que Paulo escreve a carta aos Filipenses nesse mesmo tempo que ele está preso, em que ele escreve também Colossenses. E a tônica da carta aos Filipenses é alegria. De modo que o apóstolo expressa alegria, mesmo estando preso, ainda que humanamente injustamente. Mas ele entende que sofrer por causa de Cristo é um privilégio, é um prazer. Deve gerar alegria, deleite e não murmuração. Paulo entendeu, queridos irmãos, que o chamado para a vida dele incluía abnegação, renúncia, incluía sofrimento, incluía dor. Agora, só Paulo entendeu isso? Não. Se os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 5, versículo 41, o texto nos diz: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Lucas está em Atos registrando que os apóstolos saíram perante o sinédrio judaico alegres.
honrados, porque foram considerados dignos de sofrerem por causa do nome, por causa de Cristo. Os apóstolos do Senhor Jesus, eles não se sentiram envergonhados ou intimidados por causa dos sofrimentos em virtude do nome de Cristo. Pelo contrário, entenderam isso como um privilégio. E é bem verdade, queridos irmãos, que os apóstolos, eles tiveram, em termos de sofrimento, uma intensidade muito maior do que outros discípulos de Cristo, mas a realidade de sofrer por causa do nome de Cristo não é uma prerrogativa ou uma particularidade dos líderes cristãos. Qualquer discípulo de Cristo, ele precisa entender que o seu chamamento, ou no seu chamamento, há renúncia, a morte, a abnegação, a dor, a sofrimento, a perdas. Nos lembremos das palavras de Jesus, iniciando o seu ministério, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos injuriarem, vos insultarem, perseguirem vocês e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí Jesus diz no verso 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus estava dizendo: são felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, aqueles que forem caluniados, injuriados por causa do meu nome. Vocês são felizes, se alegrem. Essas palavras de Jesus, queridos, não eram palavras apenas para os apóstolos, eram palavras para os discípulos de Jesus. Prova é que Pedro, quando escreve a sua primeira carta e contempla a igreja de Cristo enfrentando intensa perseguição, dor, sofrimento, ele no capítulo 4, versículo 14 a 16 diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, não seja por ser assassino, por ser ladrão, por ser criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro estava trazendo essa palavra de encorajamento e de conforto para aquela igreja que no primeiro século estava sendo terrivelmente perseguida, cruelmente perseguida. E Pedro disse que vocês sofram por causa do nome de Cristo. E se for por causa do nome de Cristo, não se envergonhem, não se entristeçam. Não sofram vocês por serem assassinos, criminosos, ladrões, por se envolverem em negócios alheios, mas se vocês sofrem por causa de Cristo, glorifique o nome de Deus. Um líder cristão, um discípulo de Jesus, queridos, deve estar disposto a sofrer por causa do nome de Cristo. E eu diria que não apenas disposto a sofrer, mas disposto a sofrer, encarando os sofrimentos com alegria, por causa do nome do Senhor Jesus. Segunda lição, queridos, que o texto nos mostra, o segundo compromisso de um líder cristão, além de sofrer pelo nome de Cristo, é lutar pelo bem da igreja. Lutar pelo bem da igreja. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 24 ainda, quando Paulo nos diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, por causa de vocês.
Observe o que é que Paulo diz no versículo 1 e 2 do versículo 1 e 2 do capítulo 2. Quero que saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Paulo, irmãos, deixa muito claro aqui que ele estava sofrendo por causa de Cristo, mas também estava sofrendo por causa da igreja. E a expressão grega que Paulo usa aqui, lutando, o verbo grego aqui, ele denota a ideia de algo agonizante. Não era uma luta simplória, mas era algo tão intenso que Paulo compara a uma situação de alguém que está agonizando. Tamanho era o sofrimento de Paulo por causa de Cristo e por causa da igreja de Cristo. Interessante, queridos, que quando a gente olha para a igreja de Colossos, a gente se lembra que essa igreja não nasceu pela instrumentabilidade de Paulo objetivamente. Foi pela vida de Epáfras. Foi Epáfras, um nativo de Colossos, que foi a Éfeso, capital da Ásia Menor, centro missionário de Paulo, porque ali, como Éfeso era uma cidade polo, era uma cidade maior, era uma cidade central, muitos vinham a Éfeso e ali Paulo tinha a oportunidade de pregar o evangelho, e essas pessoas, ao regressarem às suas cidades, pregavam o nome de Cristo. Foi assim que nasceu a igreja de Colossos, através de Epáfras. A gente percebe aqui no texto que Paulo deixa muito claro que nem conhece pessoalmente esses irmãos. Ou seja, aquela igreja não foi fruto diretamente das viagens de Paulo, do trabalho físico de Paulo. Paulo nem conhecia aqueles irmãos pessoalmente, face a face. Mas o que é que Paulo deixa claro? Eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, eu luto por vocês, eu me esforço para que vocês estejam bem. Um líder cristão, ele tem que querer ver a igreja de Cristo bem, porque a igreja de Cristo é o seu corpo. Um líder cristão jamais aspirará à tragédia, o mal, a desgraça, o decréscimo, o prejuízo, a ruína da igreja de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Como é que Paulo comprovava, irmãos, que ele amava essa igreja, que ele queria o bem dessa igreja? A gente percebe isso aqui com duas ações. A primeira era a oração. Essa expressão que Paulo utiliza aí, quero, irmãos, que saibam quanto estou lutando por vocês, dá a ideia de oração. Paulo orava pela igreja de Colossos. E a outra forma como Paulo queria ver o bem daquela igreja era ensinando o evangelho. Ensinando o evangelho. E Paulo entende, irmãos, que o ensino do evangelho, ele torna o crente maduro. O ensino do evangelho, ele fortalece o crente. Ele torna o crente apto para enfrentar os reveses da vida. E eu quero chamar a sua atenção para o texto. Observem comigo o versículo de número 28 e 29. O que é que diz Paulo? Nós o proclamamos, ou proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. A expressão homem perfeito aqui não é essa expressão que a gente pensa de homem impecável. A expressão homem perfeito aqui denota homem maduro, homem com
comportamentos que de fato agradem e glorifiquem o nome de Cristo. Homens que vivem de modo digno do Evangelho de Cristo. Não são homens impecáveis, porque não existem esses. Mas são homens que estão num processo de crescimento, de amadurecimento, se tornando dia após dia mais parecidos e mais semelhantes com Cristo. E como é que Paulo entende que isso vai acontecer? Pregando Cristo, proclamando Cristo, anunciando o Evangelho. Dessa maneira o homem vai sendo aperfeiçoado. E aí Paulo diz: é por isso que eu me esforço e luto com a força que Deus me dá, para que eu pregue o Evangelho e o homem seja aperfeiçoado. Agora Paulo orava também. Paulo não apenas pregava o Evangelho, Paulo orava. Irmãos, Paulo faz 4 pedidos pela igreja de Colossos. E eu quero chamar a sua atenção para esses 4 pedidos. O R. Wesby diz que aqui Paulo está fazendo esses 4 pedidos. Primeiro, conforto. Observe o versículo de número 2 ainda. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração. Paulo orava para que a igreja de Colossos fosse confortada. E confortar significa dar forças. Confortar significa encorajar a pessoa, dando-lhe ânimo novo, dando-lhe forças para que ela continue a sua jornada. Segundo pedido de Paulo pela igreja de Colossos, por carinho, para que vocês sejam unidos em amor, para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês não percam o ânimo, o vigor, a disposição, mas para que vocês também sejam unidos em amor. O cristão maduro ama seus inimigos e irmãs e procura ser um pacificador, não um agitador. Uma pessoa imatura costuma ser egoísta e causar divisões. Paulo ora para que naquela igreja os irmãos fossem maduros e não imaturos, causando divisões, brigas e inimizades. Terceiro, enriquecimento. Diz Paulo, para que vocês alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Cristãos maduros não se queixam do que não têm. Cristãos maduros usam os recursos inesgotáveis que se encontram a seu dispor em Cristo Jesus. Percebam que Paulo inclusive vai dizer que em Cristo habita toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento. E por fim, Paulo pede para que aquela igreja tenha esclarecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O cristão maduro tem em seu coração a certeza de que é filho de Deus. O conhecimento espiritual que possui em Cristo o instrui e o orienta a cada dia. Paulo queria o bem da igreja de Colossos. Terceiro e último compromisso, irmãos, de um líder cristão, além de sofrer por causa de Cristo, além de lutar pelo bem da igreja, terceiro, ele tem o compromisso de cumprir zelosamente sua missão. Observem comigo agora, versículos de número 25 a 29, quando Paulo diz, dela, fazendo uma referência à igreja, o corpo de Cristo, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Queridos, ele já introduz a carta aqui, ou essa sessão, ele já introduz dizendo que da igreja de Cristo ele se tornou ministro.
Mas qual é a expressão grega que aparece aqui? Diáconos. Paulo diz assim, da igreja diácono. A expressão traduzida por ministro aqui, a expressão grega é diácono. O que é que significa um diácono? Diácono denota, segundo o dicionário Vini, primariamente criado, quer aquele que faz trabalho servis, ajudante que presta serviços voluntários, sem referência particular ao seu caráter. Deve ser distinguido do termo doulos, que significa escravo ou servo. O termo diáconos encara o servo em relação ao seu trabalho. O termo doulos o vê em relação ao seu mestre. O que é que Paulo está dizendo? Da igreja de Cristo eu me tornei um diácono, um servo. E eu tenho um serviço a desempenhar. E esse serviço eu o farei de forma extremamente zelosa. Eu cumprirei a minha responsabilidade. Eu cumprirei o dever. Porque Cristo foi quem me comissionou, Cristo foi quem me deu esse privilégio, Cristo foi quem me fez um diácono, e eu tenho que servi-lo e servir a igreja de forma extremamente zelosa. Queridos, Paulo não entendia o trabalho na igreja como algo que poderia ser negligenciado, que poderia ser feito de uma forma indolente, que poderia ser feito de uma forma relaxada. Paulo não via assim. Paulo via uma missão a ser cumprida, e essa missão demandava não menos do que excelência, demandava não menos do que o melhor que ele pudesse ofertar e oferecer. Dela eu me tornei diácono, dela eu me tornei um servo, dela eu me tornei alguém que tem uma missão a fazer, e eu a farei de forma extremamente zelosa, não porque estou fazendo para homens, mas porque estou fazendo para Deus. E qual era, irmãos, o trabalho, a tarefa que Paulo desempenhava como diáconos aqui na igreja de Colossos? Pregar a palavra de Cristo e somente Cristo, porque Cristo era suficiente. Ele não adicionava, ele não acrescentava mais nada, Cristo lhe era suficiente, e a sua responsabilidade era pregar o nome de Cristo. É interessante, irmãos, que Paulo está pregando aqui para uma igreja predominantemente formada de gentios. E ainda que os judeus não quisessem a inclusão dos gentios, Paulo entendeu que o seu chamamento era pregar o nome de Cristo e pregar aos gentios. E assim ele o fez, e fez de forma zelosa, de forma cuidadosa, fez com excelência, porque ele não estava fazendo para agradar homens, ele estava fazendo para agradar ao Senhor da igreja, Cristo Jesus. Queridos, aqui eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. E a pergunta que eu queria fazer aqui é: por que Paulo assumiu esses compromissos? Por que é que Paulo se dedicou tanto, labutou, sofreu pela igreja de Colossos? A semelhança de alguém que está agonizando. Será que era porque essa igreja era boa? Era porque todos os irmãos dessa igreja tinham carinho, afeição por Paulo? O que era que motivava, e a minha pergunta objetiva é: o que é que motivava o coração de Paulo a servir a igreja de Deus de uma forma tão abnegada, tão altruísta, como ele demonstra não apenas aqui em Colossenses, mas em todo o seu ministério? Por quê, irmãos? Porque quando a gente lê Filipenses, a gente pensa que é porque aquela igreja era extremamente
próxima do apóstolo desde o início do ministério dele, que aquela igreja ajudava Paulo tanto com recursos, como com orações, com carinho, com afeto. Mas essa igreja não era assim. A igreja de Corinto não era assim, pelo contrário, quando Paulo intencionou visitar aquela igreja, foi extremamente rude, grossa, e rejeitou a visita de Paulo e as admoestações no primeiro momento. O que era que motivava Paulo a se dedicar tanto à igreja de Deus? Queridos, eu creio que a resposta está no texto. Porque a igreja é de Cristo. Porque a igreja é de Cristo. E quem é Cristo para Paulo? A gente viu nos versículos anteriores tudo aquilo que Paulo descreveu a respeito de Cristo. Mas aqui, nesse texto bíblico que a gente leu, Paulo ainda assim trata sobre Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para quem Paulo entende que Cristo é nessa parte que a gente está trabalhando. Primeiro, é o cabeça da igreja, versículo de número 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele já tinha dito nos versículos anteriores que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da igreja. É assim que Paulo vê, Cristo é o líder supremo da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o chefe da igreja. Segundo, como é que Paulo vê mais Cristo? Paulo vê Cristo, irmãos, como um mistério revelado pelo Pai. Observem os versículos de número 26 e 27. Quando Paulo está fazendo referência a Jesus, ele diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês. Paulo usa uma metáfora aqui, ou usa uma palavra, melhor dizendo, que é extremamente usada nos nossos dias de forma equivocada: mistério. Ah, isso é para quem crê, isso é mistério de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra mistério aqui, Paulo está dizendo: olha, a revelação de Cristo, que no contexto do Antigo Testamento era por sombras, por tipos, era por sacrifícios, por tudo aquilo que o cerimonialismo do Antigo Testamento apontava e anunciava e que estava oculto, agora em Cristo foi manifestado. Esse mistério lá do Antigo Testamento, agora ele foi desvendado. A expressão mistério aqui não tem nada a ver com esse uso que a gente muitas vezes escuta nos nossos dias. Ah, isso é mistério, isso é para quem crê. Não. Paulo está falando aqui sobre Cristo e dizendo que ele era esse mistério que outrora estava oculto, mas que agora fora revelado. Deus Pai o quis revelar. Então Paulo vê Cristo como cabeça da igreja. Paulo vê Cristo como o mistério revelado do Pai. É por isso que no versículo 15 ele disse que Cristo é a imagem do Deus invisível. Olhar para Jesus é olhar para o Pai. Quem vê a Jesus vê o Pai. Não há mais nada obscuro, oculto, sombrio. Agora está tudo claro, nítido. Jesus manifestou-se. E o mistério outrora oculto agora é revelado. Terceiro, Cristo é a esperança da glória. Observe o versículo de número 27. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Queridos, Cristo é a garantia de uma vida eterna. Cristo é a garantia de uma vida totalmente transformada, liberta não apenas da maldição do pecado, do poder do pecado, mas liberta da presença do pecado e dos efeitos danosos que o pecado traz. E qual é o efeito, um dos efeitos piores, irmãos, que o pecado traz? É a morte física.
E aí Paulo desenvolveu nos versículos anteriores, e ele traz agora novamente, no versículo 18, parte B, que Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. E aqui ele diz, Cristo é a esperança da glória. Lá na sua carta aos Coríntios, Paulo diz, se a nossa esperança, ou se a nossa vida se limita a esperarmos coisas apenas neste âmbito aqui terreno, nós somos os homens mais infelizes do mundo. E Paulo diz, se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, não é vã e inútil a nossa esperança. Cristo é a primícia, é o primeiro, é o primogênito a ser ressurreto. Mas um dia todos aqueles que creem em Cristo ressurgirão e receberão corpo transformado, glorioso, corpo à semelhança do de Cristo, para vivermos eternamente no novo céu e na nova terra. É por isso que ele diz, Cristo é a esperança da glória. Quarto, Cristo é o aperfeiçoador dos homens. Observe o versículo de número 28, quando Paulo diz, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo tem a certeza, irmãos, que não é o homem que produz mudança a si mesmo. Não é o homem que aperfeiçoa a si mesmo por sua própria capacidade, esforço e dedicação. É uma ação de Deus, é uma ação de Cristo. E Cristo é aquele que aperfeiçoa os que Ele naturalmente salva e redime. E quinto e último, Cristo é o capacitador dos líderes. Observe o versículo de 29 do capítulo 1 ainda, quando Paulo diz, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Irmãos, Paulo se dedicava, Paulo viajava, Paulo escrevia cartas, Paulo não media esforços para o bem da igreja, para a edificação da igreja, para a expansão do evangelho de Cristo, mas no final ele reconhece que toda essa força, todo esse vigor, toda essa habilidade, toda essa capacidade não é própria dele, vem de Deus que opera poderosamente nele. É Ele quem capacitava Paulo, era Cristo quem revestia Paulo de poder, de forças, para que ele pudesse suportar as adversidades, as lutas, os problemas que naturalmente ele enfrentava no seu ministério. Cristo é, em sexto, a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 2, versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Os gnósticos ensinavam, irmãos, um conhecimento esotérico. E Paulo confronta dizendo, olha, não há necessidade de vocês buscarem esse conhecimento esotérico que ensinam os gnósticos. Em Cristo vocês têm toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Não muito diferente do que ele tratou lá quando escreveu a sua carta aos Coríntios, quando a igreja procurava, ou quando alguns procuravam conhecer Cristo, ou entender a obra de Cristo pelo olhar meramente humano, e o máximo que eles compreendiam era loucura, escândalo e vergonha. Mas ao mesmo tempo Paulo diz, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. É por essa razão que eu não me envergonho da mensagem da cruz, porque a cruz anuncia e mostra o poder e a sabedoria de Deus. E ele conclui então, irmãos, essa sessão, expressando no versículo de número 5, a alegria pelo relatório que Epáfras tinha dado a ele. Observem que ele diz, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como vocês estão vivendo em ordem
e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo conclui essa sessão dizendo: eu estou feliz, eu estou alegre, porque vocês estão firmes no Senhor, a despeito da presença de falsos mestres, a despeito dessas lutas que vocês têm travado, mas vocês estão firmes e professando a fé em Cristo Jesus. Queridos, como é que nós podemos aplicar essas lições às nossas vidas? E eu começo dizendo, irmãos, que devemos encarar com alegria quando sofremos por causa de Cristo. Semelhança de Paulo, nós devemos encarar os sofrimentos por causa de Cristo com alegria. Não é motivo para a gente se envergonhar, não é motivo para a gente se entristecer, é motivo para a gente celebrar, sofrer por causa do nome de Jesus. Agora, o que nós devemos perguntar para nós mesmos é: por causa de quem nós temos sofrido? Se é por causa do nome de Jesus, se é por causa do nome de Cristo, não é para nós nos entristecermos, é para nós nos alegrarmos, nos regozijarmos. Se porventura nós somos enxotados de um determinado grupo de pessoas, de amigos, de colegas de trabalho, porque nós não compactuamos com aquela filosofia de vida, porque nós não compactuamos com aqueles comportamentos, porque nós não temos a mesma vida que eles têm, nos alegremos e nos regozijemos em Cristo. Se somos porventura perseguidos no nosso ambiente de trabalho pela nossa honestidade, pelo nosso zelo de fazermos as coisas conforme devem ser feitas, não é motivo para a gente se entristecer, é motivo para a gente se alegrar. O problema hoje é que nós queremos ser politicamente corretos, e nós abrimos mão dos princípios de Cristo, porque não queremos passar por sofrimentos, por rejeição, por desprezo, por parte das pessoas, em virtude dos princípios de Cristo. Sofrer por causa do nome de Jesus é motivo de alegria, de regozijo, e não de tristeza. Agora, se sofremos, como disse Pedro, por sermos assassinos, mentirosos, por sermos desonestos, ladrões, devemos nos arrepender e chorar e prantear pelo nosso mau comportamento. Mas se é por causa do nome de Jesus, nos alegremos. Um líder cristão é alguém que quer ver o bem da igreja. Quando a gente tiver eleição esse ano, irmãos, votem em pessoas que queiram ver o bem. Não pessoas que estão preocupadas com a sua glória e honra pessoal, mas com o bem da igreja. O bem da igreja, a harmonia e a paz da igreja de Cristo é superior às nossas questões pessoais. Eu digo isso aqui, irmãos, continuamente. Às vezes as pessoas até me interpretam equivocadamente. Mas quem ama a igreja de Cristo não quer vê-la mal, e suporta, supera e vence as diferenças pessoais e particulares, e não a envergonha, expondo-a nas suas redes sociais, expondo-a nos seus lugares de trabalho, nos seus ambientes onde está inserido. A igreja não é lugar, ou esses não são ambientes de você expressar a sua insatisfação, a sua a satisfação com a igreja do Senhor. É vergonha usar o Facebook, usar o Instagram, no ambiente de trabalho, estar falando mal da sua igreja. Um ímpio que está lá ouvindo não vai querer nunca vir na sua igreja. Se você que é membro fala mal dela, das pessoas que nela estão, de mim, as pessoas não vão querer ir lá jamais. Os problemas, dificuldades, divergências, irmãos, deveríamos ter maturidade para resolvê-las aqui.
Aquela expressão bem antiga e filosófica das nossas avós, tataravós: roupa suja se lava em casa, não em redes sociais, não em ambiente de trabalho. Um líder e um membro, eu diria até mais, um membro da igreja saudável, ele quer ver a igreja bem. Ele quer ver a igreja bem. Ele pode não estar bem, mas ele quer ver a igreja bem. Ele não faz nada para prejudicar a sua igreja. Ele não faz nada para expor a sua igreja. Porque ele entende que a igreja é a igreja de Deus. A igreja de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E a gente precisa orar, irmãos, para que Deus levante em nossa igreja homens, líderes, com essa motivação de amarem a igreja acima de suas próprias glórias pessoais. Mark Dever disse que é impossível amar o cabeça sem amar também o corpo. Você não ama partes. Você ou ama a pessoa por completo ou não ama. Ou você ama o cabeça, que é Cristo, e ama o corpo, que é a igreja, ou você não ama nenhum dos dois. Um líder cristão, estamos aqui, irmãos, para fazer a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, relaxadamente, para fazer com melhor, com excelência, o melhor que nós podemos oferecer. E por que é que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente? Porque a igreja é de Deus, que a igreja é dele. Se porventura a gente sente que relaxou ou que vai fazer relaxadamente, é melhor que a gente entregue, é melhor que a gente não faça. É melhor que a gente faça outra coisa, mude, passe um tempo sem fazê-lo, mas não faça a obra do Senhor relaxadamente. O zelo pela obra do Senhor é algo importante, imprescindível. Quem foi que disse que não era? Até porque a maneira como nós o fazemos, o zelo como nós temos pela igreja, demonstra a seriedade, a reverência pela qual nós temos diante do Senhor, que é o cabeça e o Senhor da igreja. Então não façamos a obra do Senhor relaxadamente. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que nós precisamos de sabedoria para que a gente escolha líderes para a nossa igreja que realmente amem ao Senhor e que amem a sua igreja. E que Deus nos ajude a fazer isso e a tudo redundar na glória e no louvor do nosso Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, ó Pai, te louvar pela tua santa palavra. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, a colocá-la em prática, a vivermos, ó Deus, de fato, ter o agrado e louvor do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa pela nossa negligência muitas vezes, perdoa pela nossa falta de compromisso, perdoa, Deus, pela nossa indolência. Nos ajuda, Senhor, a amarmos ao Senhor e amarmos a tua igreja, que é o teu corpo. E como servos do Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos instrumentos para a glória e louvor do teu nome. Oramos, ó Deus, em favor da nossa igreja e pedimos que o Senhor, de forma misericordiosa, nos dê líderes, homens comprometidos com o Senhor, com a tua palavra, com o bem da tua igreja, com o desejo de servir ao Senhor de forma excelente, porque o Senhor merece tudo o que nós pudermos fazer. Nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.